Olá pessoal, boa tarde, quem fala aqui é Anderson Teodoro, do cursinho 20 de novembro. Estamos inaugurando hoje nossas lives do cursinho de sexta-feira. É um momento de plantão, né, para que possamos ajudar os alunos que estão em casa com uma aula online. É o primeiro dia, com certeza não deve sair perfeita, mas vai sair muito boa, não só porque o cursinho é bom, como também quem vai dar aula hoje é um subprofessor para a gente, que é o professor Victor. Ele vai trabalhar a parte de humanas da apostila para ETEC do módulo Milton Santos, é a parte de história. Ele vai corrigir os exercícios com vocês, vai dar algumas dicas, mas antes a ideia dele é fazer uma revisão rápida dos conceitos para você, tá bom? Muito obrigado por estar na nossa live. Já vou parar de falar e deixar quem é bom de fato fazer aqui o que é importante na nossa aula. Então, obrigado pessoal, bem-vindo. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o momento que você está dedicando aos estudos. Primeiramente, parabéns, fez a escolha certa. E vamos lá, começar já com o conteúdo em si. Serão 3 aulas, né? A primeira abordando a parte Brasil-Colônia. Depois, eu vou ter que apagar o quadro para... Aqui está o esquema de Brasil-Colônia. Depois a gente vai entrar na fase do Brasil-Império. Só que assim que eu terminar essa lousa, nós já vamos fazer juntos exercícios aqui. Vou explicar. Vem Brasil-Império. E aí a gente vai entrar na parte do Brasil-República, ok? Bom, sem muitas delongas, vamos lá então. Gente, Brasil, colônia. Ninguém é obrigado a saber nada, ninguém está sabendo, mas, vamos lá, é crucial a partir de hoje, para quem não sabia, lembra. Metrópole é uma palavra com vários sentidos, um deles, no caso, a gente fala colônia, é que foi Portugal, foi metrópole. Então, se numa questão de prova de ETEC, ia lá falar a metrópole, e estiver falando do Brasil, é Portugal, porque às vezes a banca faz esse tipo de pegadinha, né? Mas vamos lá. Gente, ponto importante, tá? Nunca se esqueçam que muita gente acha que o Brasil colônia começa em 1500, que foi quando Pedro Álvares Cabral, cuidado com o termo, tá? Ele chegou ao Brasil. Evitem há bons anos, né, que tem se evitado dizer que o Brasil foi descoberto, porque já haviam povos indígenas aqui, né? Então vamos lá. A colonização mesmo só se inicia em 1530, então olha aqui, por isso que fiz questão de pôr. Entre 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, até 1530 era o período pré-colonial. E aí tem algumas peculiaridades. Victor, vai cobrar em prova? Pasmem, vai? Pode ser. Não é certeza, porque a ETEC tem uma infinidade de conteúdos para cobrar em algumas questões. Então, vida de cursinho é isso, você vai estudar muita coisa que não vai cair, mas você não pode deixar de estudar. Vamos lá, então, ó, na fase pré-colonial, a economia, a forma como a metrópole ganhava dinheiro às custas da colônia, dinheiro entre aspas, né? Nós estávamos ainda na era do capitalismo. Vamos lá. Era a partir do escambo, Brasil pré-colonial, escambo, ok? Extração de pau-brasil e ouro você associa com os bandeirantes, beleza? Então, lembra, pré-colonial, o Brasil ainda não havia sido colonizado de fato até 1530. Você vai ver alguns livros de história ou algumas questões de prova em que vai falar 50 primeiros anos, dá na mesma. Vitor, mas de 1500 para 1530 são 30, não são 50.
divergências, alguns. O que importa é assim, você saber de que se trata do período pré-colonial, não confundir com o período colonial, que aí você não é, tá bom? Vamos lá. Então, a partir de 1530, ele falou, Vitor, por que a partir desse ano é uma data, um número mágico? Não. É porque em 1530 o rei de Portugal mandou Martim Afonso de Souza. Era uma pessoa, um militar da confiança do rei. E aí ele mandou para uma expedição para começar de fato. E aí que, gente, falou em período colonial, passou o período pré, já entrou no colonial. A gente vai falar em capitanias hereditárias. Esse termo não pode sair da tua cabeça o que é. Capitanias hereditárias, agora obviamente não vai dar para pôr um mapa aqui, mas coloca na internet no buscador Brasil Colônia Capitanias, na hora vai sair um mapa. O Brasil ele foi dividido em faixas de terra, ok? E cada faixa era dado a um capitão donatário. Lembra, gente, lá no século XVI, a gente ainda estava naquele sistema que existia a monarquia, existiam os nobres, a nobreza. Então, esses nobres próximos ao rei que recebiam as terras, ok? Gente, erro comum, tá? Aí sim, acontece muito isso em prova. A ETEC vai colocar lá a palavra capitanias hereditárias, sesmarias, colônias. E aí, Vitor, qual é a melhor? Vai sempre em capitania hereditária, mas é bom entender o que foram as sesmarias. É assim. Não preciso nem dizer, né, que uma faixona do Brasil é um território infindável, é enorme. Não dava para uma pessoa só administrar. As sesmarias eram subdivisões da capitania hereditária, e aí não era o rei que otorgava, era o lorde que recebeu, o nobre que recebeu aquele pedaço. Ele vai lá e distribuía, fala, me ajuda aqui, você vai administrar aqui, você ali. Isso eram as sesmarias, beleza? Vamos lá. Só que não deu muito certo esse esquema, na verdade deu muito errado. E aí, por quê? A única coisa, só de 15, só 2 capitanias hereditárias estavam dando um retorno, estavam dando lucro para Portugal, né? E basicamente o que se extraía do Brasil era cana-de-açúcar. Esse foi o principal produto do Brasil no período colonial. Gente, não vai confundir com café com soja, ok? Era outra lógica naquela época. Desapega de 2024, desapega do século XIX lá, que você vê em novela, você vê em documentário, época do café, migrante italiano. Gente, não tinha nem migrante naquela época, ok? Então vamos lá. E um detalhe importante voltando aqui, período pré-colonial, escambo com os indígenas. Lembrando que escambo não é trabalho escravo, escambo eram trocas, mas eram trocas hiper mega exploradoras, né? Aconselho, inclusive, vocês ouvirem a música Índios, né, da banda Legião Urbana. Lá ele começa falando sobre escambo, né? Não é à toa que chama Índios a música. Então, aí o que acontece? No Brasil Colônia teve o trabalho escravo, sim, estendeu-se até pelo Brasil Império, ok, né? E aí o que eu falei que estava dando errado esse sistema de capitanias? Não estava dando retorno, estava bagunçado. Em 1548, o rei de Portugal decidiu, vamos tentar acabar com essa bagunça. Estabeleceu-se o governo geral, e aí, Vitor, o que isso é importante? A primeira capital do Brasil, muita gente acha que era o Rio de Janeiro, porque tem gente que fala, eu sei que não era Brasília, mas vou cair nessa pegadinha.
Aí se perguntar a primeira capital que o Brasil já teve, foi lá Rio de Janeiro, saindo crente que acertou, viu no gabarito e errei. Por quê? Porque foi Salvador. Salvador, hoje, 2024, Salvador é a capital da Bahia, mas lá nos primórdios foi capital do Brasil como um todo. Okay? Depois mudou para o Rio e hoje é Brasília, tá? Então, e outro nome que é bom gravar, às vezes aí foge do padrão, aí até que hoje em dia a maioria, né, das provas foge do padrão ficar bitolado em data e nomes, mas vai que, né? O primeiro governador geral que teve foi Tomé de Souza. Gente, só um parênteses mega importante, tá? Leiam a apostila, não é porque você está, tudo bem, é louvável o esforço de estar assistindo aí ao vídeo, mas tem que ler a apostila, ok? Então vamos lá, vou pegar a minha aqui. Isso tudo que eu estou falando, tá desde essa é a apostila aqui, tá? Desde a página 39 até a página 43 lá, você vai ver os textos, leia, tem que ler. Isso, na verdade, já é um resumo. Eu estou dando o resumo por questão de tempo, ok? Porque nós vamos resolver os exercícios e eu tenho 2 horas para falar sobre 3 aulas, né? Então, eu tenho que correr, você não. Você tem que estudar da melhor forma possível para chegar na METEC e arrepiar, né? Vamos lá. Dei um salto aqui de alguns séculos, vários anos, séculos aqui, já estamos em 1808. Vitor, porque é importante saber esse bendito ano. Neste ano, 1808, a coroa portuguesa fugiu de Portugal e veio se abrigar aqui. E só para você não ficar confuso, entre parênteses, eu pus Napoleão Bonaparte. Ele não trouxe os portugueses para cá, ele não teve diretamente nenhuma relação com o Brasil, mas indiretamente foi ele que fez os portugueses ficarem com medo de ser mortos, ok? Eles compraram uma briga com Napoleão Bonaparte. Outra dica cultural, assista, tem cenas um pouquinho fortes, mas é o filme Napoleão, ele não preciso nem dizer que foi o filme biográfico dessa figura icônica na história da humanidade, Napoleão Bonaparte. Se não fosse a Batalha de Waterloo, provavelmente o mundo seria outro. Ele era um grande dominador francês, pelo amor, hein? Já ouvi que Napoleão ele não era das Américas, não era da Inglaterra. E grave, porque muita gente bagunça por quê? Napoleão era da França. E o arqui-inimigo daquela época, a pedra no sapato de Napoleão era a Inglaterra. E aí Portugal fazia negócios com a Inglaterra. Por isso que eu digo que ele comprou briga com Napoleão e aí teve que sair fugida de lá e vir para cá. Beleza? Vitor, em prova, pode pedir? Pode. E outra questão marcante que ocorreu com a vinda da coroa para cá foi: a capital do Brasil deixou de ser Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro. Aí sim, tá? Então vamos lá, outra perguntinha besta que é um ponto que você não pode perder. Quantas capitais tem no Brasil? 3, ok? Salvador, Rio, Brasília. Vou dar outro salto. Só gravem um ano aqui que eu não vou pôr aqui agora. É 1792. Aconteceu um movimento chamado Inconfidência Mineira. Vocês sabem que em abril a gente costuma ter um feriado prolongado, que é o dia de Tiradentes, né? 21 de abril. É por causa disso, 1792, Tiradentes. Para quem mora em São Paulo,
É até o nome de uma estação, de um bairro, ok? De uma região. É uma homenagem a essa figura. Foi quando ele foi morto, que ele foi um dos líderes da Inconfidência. Beleza? Mas vamos lá, vamos dar um salto aqui para já começar os exercícios. Essa data você não pode não saber, ok? Não é nem só pretec, é para a vida. 7 de setembro, nós comemoramos um feriado, mas não sei o que está acontecendo atualmente. Já vi vários alunos que não sabem me dizer o que é o 7 de setembro. Independência do Brasil. Só que não basta saber que foi 7 de setembro, lembra? 1822. Aí você liga os pontinhos. Ah, Vitor, é por isso então que Brasil colônia vai até de 1530 a 1822? Sim, porque a partir do momento que o Brasil não era mais colônia, não existe mais Brasil colônia, ok? Então, gente, vamos lá. Agora, você vai para a sua apostila, você vai até a página 43, tá? E eu vou ler o enunciado, vou dar a resposta e explicar o porquê aquela bendita alternativa, certo? Vamos lá. Página 43, questão 1. Aí, ó, sobre os primeiros 50 anos de ocupação do Brasil. Aqui ele está falando ocupar. Ele não usou o termo colonização, porque lembra, aqui estamos falando pré-colonial. E aí aqui, leia, tem 3 afirmações, certo? Vamos aprender a primeiro fazer esse tipo de pergunta. Você vai ver que depois do enunciado geral, está lá, 1, foi um período marcado, 2, 3, muito aluno que nunca fez prova de vestibular, às vezes buga, fala, ué, mas o que eu respondo aqui? Eu boto um X no 1? Ué, mas no gabarito tá A, B, C, D. Não, é assim, aí vamos ler as alternativas, ó. Estão corretas, apenas 1 e 2. Aí você vê se um faz sentido. E fica a dica, tá? Essa é uma dos estilos, tem vários estilos de fazer pergunta de vestibular. Essa é uma das mais chatas, você tem que ler muito. Às vezes você fica perdido, confuso, lembrando que você provavelmente vai estar nervoso, nervosa na hora, né? Mas vamos lá. Resposta dessa é C. C de cebola. 1, 2 e 3 estão corretas. Vitor, foi um período marcado pela exploração do pau-brasil? Aqui, ó. Sim, por isso que o Brasil chama Brasil. Não é que a planta pau-brasil, a árvore recebeu esse nome porque em homenagem ao Brasil, ao contrário. Como aqui a única coisa que dava algum retorno para a metrópole era pau-brasil, chamaram aqui de Brasil, entendeu? 2. Não havia um projeto sistemático de colonização. É exato. O Brasil, Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Foi sorte, acaso, ele ia morrer no mar. Não tinha mesmo um projeto. Se lembra, a partir de 1530, sim, ok? 3. Em 1549, Costa Velha, governador Girafales, fala, pô, Vitor, você botou aqui 1548, divergências de bibliografia. Vai ter livro que vai falar um ano ou outro, mas o que importa é entender que teve governo geral, então tá certo. Então é a C, ok? Vamos lá, pergunta número 2. Baseada no escâmbio e nas feitorias, essencialmente predatória, foi. A resposta dessa é a letra A. 2, resposta letra A de amor. Economia extrativa do pau-brasil no pré-colonial. Ponto. 3. Aqui eu vou explicar 3 palavrinhas, tá? 3 eu vou já vou dar a resposta. A 3. Pergunta número 13 é a D de dado. Latifúndio, mão de obra escrava e monocultura. Então vamos entender. Latifúndio, se você não sabe, é uma pergunta, é uma palavra, um termo crucial para se entender o país onde nós vivemos, ok? Nós vivemos, então vamos lá. Latifúndio é uma grande extensão de terra, gente. Mas quando eu falo grande,
não é do tamanho de um supermercado. É grande, você imagina que existe até hoje no Brasil áreas de terra do tamanho de pequenas cidades assim, e é de uma pessoa só. Uma pessoa tem uma vastidão de terra sobre, é dela, ela é proprietária e ela planta, por exemplo, tem latifúndio, até hoje, estou falando em 2024, existem latifúndios de soja, trigo, milho. Lembrando que o agronegócio, lembra, agora não confunda, eu não estou falando lá do Brasil colônia. Em 2024, o agronegócio é o que sustenta o Brasil, até hoje, tá? Latifúndio, grande extensão de terra. Vitor, qual é o contrário de latifúndio? Minifúndio. Minifúndio é uma pequena extensão de terra. Aí sim, é a chácara lá é o sítiozinho do teu tio, ok? Mão de obra escravo, bom, trabalho escravo. Acho que, não sei se escravo é aquele que trabalha e não ganha, não recebe pagamento, ok? Triste informação, em 2024 ainda existe trabalho escravo no Brasil e no mundo, tá? Outra palavra importante, monocultura. Monocultura é você usar aquela vasta extensão de terra para criar ou produzir uma coisa só. Por exemplo, soja. Soja é um dos produtos que o Brasil mais exporta até hoje, ok? Lembra, pelo amor, meu querido, minha querida, Brasil colônia ainda, Brasil não era produtor de soja, exportador de soja. Naquela época era cana-de-açúcar. Bom, vamos lá. 4. Aqui, a participação ativa dos holandeses. Gente, vamos entender uma coisa. Naquele período em que o Brasil estava começando a ser um produtor, um grande exportador de cana-de-açúcar, não existia ainda o capitalismo, mas já era a era do mercantilismo. Mercantilismo, pensa que como se fosse o avô do capitalismo, ok? E aí era baseado assim, os estados-nação dominavam certas terras, e aí eles se tornavam referências em um determinado produto, ok? No caso, onde que a Holanda vai entrar na história do Brasil? Lá para o século XVII, meio para o fim do XVI, século XVII, a Holanda fez um bem bolado com o Brasil. O Brasil dava cana-de-açúcar, lembrando que o açúcar ele é feito a partir da cana, mas você já tomou caldo de cana na feira? Sabe aquele caldo que ele é escurinho e ele vira um melado, e depois de você refinar o açúcar, que ele vira aquele pó branco, né? Aqueles cristalzinhos brancos. O Brasil ele dava cana e a Holanda retornava o açúcar, ok? Esse era o acordo. Então vamos lá. É por isso que a resposta da 4 é a C, C de cebola, ok? C de cana. 5. A 5 ela é muito boa. A 5 eu vou ler o texto e as alternativas. Ela é ótima para ver as pegadinhas que podem vir na prova, ok? Vamos lá. A única forma de ocupação do Brasil por Portugal era através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente, ao mesmo tempo, simultâneo ao que acontece ao mesmo tempo, todo o extenso litoral.
Essa colonização dirigida pelo governo português se dá através da A. Criação do sistema de governo geral. B. Criação e distribuição de sesmarias. Lembra que eu falei que as provas gostam de fazer vocês confundirem? C. Criação das capitanias hereditárias. D. Doação de terra a colonos. E sistema de parceria. A mais errada é a E. Espero que você tenha já olhado e falado, não, essa não. Grave, sempre que você vê uma alternativa absurda no dia da prova, e mesmo quando for estudar, risca, faz um tração assim, com gosto. Vamos lá. Por que eu digo que a 5 é uma pergunta boa para se treinar? Vamos lá. A. Criação do sistema de governo geral. Vitor, mas teve governo geral? Sim. Só que aí, gente, você tem que ver qual a alternativa se encaixa no que a pergunta pede. Então, está falando que a colonização se deu através da... Não foi o sistema de governo geral que iniciou, foi o sistema para organizar a colonização. Não. Era para pôr ordem naquele Brasil que já estava razoavelmente sendo habitado, ok? Então não pode ser a A. B. Criação e distribuição de sesmarias. Pegadinha, aqui era para confundir. A resposta desse é a C. A resposta da 5 é a C. Criação das capitanias hereditárias. Esse foi o sistema. A colonização do Brasil foi organizada com as capitanias hereditárias. Aí, OD, como que é essa pergunta? Grave uma coisa. Banca é a empresa que produz a prova. As bancas, geralmente, preparam uma questão para os candidatos ficarem em dúvida entre duas alternativas, que é para eles ficarem gastando muito tempo decidindo qual que vai pôr. É de propósito, tá? E nessa, qual foi a estratégia? Eles fizeram os candidatos irem ou na C ou na D. Porque, doação de terra, se você pegar, eu acabei de explicar, né? As terras eram realmente doadas, só que qual que é a palavra que invalida a D? Colono. Porque foi uma pegadinha de mau gosto, né? Colonização, colono, não, colono é um termo mais associado lá para o século XIX, né? É quando houve a migração. Aí se falar, Vitor, mas hoje, né? Se fala da questão que eu super apoio, a questão da representatividade, reparar condições históricas. Os negros foram trazidos da África, foram escravizados, ok? Mas aí não era uma migração, não era por livre e espontânea vontade que houve esse processo. E aí, colono vai ser mais com aquelas pessoas que vieram espontânea para tentar uma vida nova aqui nas terras brasileiras, ok? Então vamos lá. Não pode ser a D por causa disso. Vamos lá. 6. Oligarquia significa, já vou dar a resposta. A resposta da 6 é a B de bola. Oligarquia é governo de poucos em benefício próprio. O Brasil a história do Brasil foi marcada por oligarquias. E até hoje é. Pequenos grupos influenciam em benefício próprio, e geralmente os interesses desses grupos pequenos, mas poderosos, reinam e imperam. Acontece isso até hoje. Vamos lá. 7. Desde o alvorecer de São Paulo, as águas, aqui está falando do rio Tietê, aí sobre esse rio pode-se afirmar, gente, não adianta ficar explicando muito dessa. A 7 é uma pergunta
pesada. O índice de acerto dessa não deve ter sido muito alto. A resposta é A de amor, tá bom? O rio foi utilizado pelos bandeirantes como meio de transporte na procura de ouro e captura de indígenas. Aí a gente está se referindo a essa parte da história brasileira aqui. Beleza? 8. Segundo Caio Prado Júnior, tem um textão lá e basicamente vai lá. Já estou avançando algumas linhas, estou aqui já no comando da questão, que é a última frase antes que ela sintetiza o que a questão quer saber mesmo. Vamos lá. Essa atitude do colonizador português em relação ao meio ambiente pode ser compreendida historicamente como? Já vou dar a resposta de dado, lembrando, o período colonial do Brasil foi marcado, mundialmente falando, a humanidade estava na era do mercantilismo. Mercantilista, pois a produção e o lucro rápido importavam mais que a degradação do solo. Até hoje é assim. Nós não estamos mais no mercantilismo, pelo amor. 2024 é a era do capitalismo, beleza? Só que ainda é isso. Não sei se vocês sabem, a criação de soja ela destrói o solo, porque tem que matar os insetos que podem detonar a lavoura. E aí toda essa química torna o solo infértil por um bom tempo. Aqui, ó, 9, estou no finzinho da página. Em 1808, após chegar ao Brasil, fugindo da invasão francesa, por isso que eu falei desse cara aqui, o regente Dom João VI decidiu. Essa aqui também não tem muito o que falar, é a alternativa C de cebola. Decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, lembrando o contexto, eles estavam fugindo da figura mais imponente daquela época, né? Quando você está em situações difíceis, você precisa de aliados. Então, vai ter uma questão estratégica a abertura dos portos, beleza? 10. O açúcar foi um dos mais importantes produtos da economia colonial brasileira. Pensando nisso, assinale a alternativa que descreve corretamente o modelo socioeconômico de produção do açúcar entre nos séculos XVI e XIX. É a de amor. Resposta A. Monocultura, já expliquei o que é. Grande propriedade é outro jeito de falar latifúndio, que é aquilo. Outra estratégia que as perguntas usam é, ao invés de falar chocolate, falar doce derivado do cacau. É a mesma coisa, palavras diferentes. Grande propriedade de terra, latifúndio, é a mesma coisa, ok? Trabalho escravo, produção para mercado externo, sim. Não era para benefício da população, era para a metrópole faturar, ok? Gente, acabamos aqui o bloco 1, agora eu vou apagar aqui o quadro, vou colocar algumas informações importantes para o Brasil Império, tá? Vamos lá. Peço perdão aqui para vocês, professor. Oi. Vou pegar o calor do senhor. Muito obrigado. Sim. Desculpa aí, eu não. Só para a gente não perder tempo, vou aproveitar inclusive já iniciar aqui. Muito obrigado, viu? Aqui, um apagador aqui. Obrigado.
Então vamos lá. Gente, ponto importante porque assim, história do Brasil não vai perguntar só na ETEC. Daqui a alguns anos no Enem também é um tema cobrado. Qual que é um ponto para você nunca esquecer? Você pode dividir a história do Brasil óbvio, tem o chamado Brasil contemporâneo. Contemporâneo significa o agora, 2024. E aí, geralmente você vai pegar o Brasil desde a década de 90 para cá. Por que isso? Vamos do começo. Teve o período pré-colonial, só que aí tem o Brasil. Quando você vai falar de história do Brasil, gosto muito de fazer aquela divisão entre Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. Ninguém entende o que é república. Estamos falando aqui em 2024, né, gente? Triste. Óbvio, é meu dever ensiná-los. Hoje você não vai sair daqui sem saber o que é uma república, tá? E eu vou fazer o link. O que é a diferença entre essas três fases? Acabei de apagar a lousa do Brasil colônia. E aí o que aconteceu? No dia 7 de setembro de 1822, tem aquela clássica pintura lá do Museu do Ipiranga que Dom Pedro I proclamou a independência ou morte. A partir daí, Brasil já não é mais colônia. Por isso, iniciou-se o chamado Brasil Império. Porque Brasil passou a ser um império independente. Mas, por favor, se um dia você estudar direito internacional, você vai ver que até hoje Brasil e Portugal são nações amigas. É muito mais fácil um brasileiro conseguir alguma coisa lá em Portugal e vice-versa do que com outros países, por causa essa história, esse laço criado no passado. Mas em 1822 rompeu-se, Brasil deixou de ser colônia de Portugal, passou a ser um império. Vitor, antes o Brasil era uma colônia, e depois império. Ele vai de 1822 até 1889. Daqui a pouco eu vou explicar este ano aqui. Vamos por partes. Vitor, o que pode ser pedido em prova dessa época? Primeiro, você vai ver que teve um negócio chamado governo regencial, período regencial. Vamos entender o que acontece. Gente, o primeiro passo é entender o que é um império. O império era comandado por um rei. Lembra do antigo regime, aquela bendita pirâmide, na base estava a plebe, os plebeus não valiam nada, não mesmo naquela época, ok? Tinha a nobreza e o clero. No topo da pirâmide era o rei, porque o rei era escolhido de Deus, blá 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 blá. Ok. Vitor, o que isso tem a ver? Tudo. Brasil Império era um império, tinha um rei, certo? Dom Pedro I. Lembrando que em 1822
Dom Pedro I se tornou rei do Brasil. E aí, durante 9 anos, lembrando, foi 1822, não esqueçam desse ano. De 1822 até 31, estava de boa. Dom Pedro I reinando, blá 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 blá. Mas aconteceu uma coisa, aí entra. Isso aqui é explicado com uma fofoca. É triste, mas aqui a gente ri para não chorar, né? O que aconteceu? Dom Pedro I brigou com Portugal. Falou, não, agora o Brasil vai ser um império independente. Beleza. 1831, Dom João morreu, rei de Portugal, morreu. E este cara aqui, que já era imperador do Brasil, estava na linha de sucessão. E aí o cara, ganancioso como poucos, falou, eu vou assumir Portugal. E largou o Brasil, foi embora. Tchau. E olha que legal. Por que eu comecei frisando que o Brasil é império? No regime monárquico não tem eleição. Não existe a ideia que hoje todo mundo está acostumado do povo votar no líder. Não tinha, não existia essa lógica. O rei não está, é o filho que assume, ponto. Porque era a vontade de Deus, o sangue dele era abençoado, só quem tinha esse sangue podia assumir o trono. É muito comum ver isso em histórias de ficção, sabe? Só que tem um detalhe muito triste. Em 1831, quando o nosso querido rei quis meter o louco em Portugal, cara, tem que virar a câmera. Professor, oi? eu preciso parar a live um minutinho só, porque a pessoa está dizendo que a câmera está virada. Então, A aula inteira tá? a aula inteira estava. Não, mas a primeira live a gente vai ter esse problema mesmo, tá? O pessoal entende. Agora eu tô aqui para virar a câmera. Você pode me ajudar? Você manja mais do que eu isso aqui, professor? Eu vou tentar, eu tenho que virar, porque tá virada. Ele tá saindo assim lá, não sei porquê. Entendi. Virada no sentido da imagem sair vertical, é isso? É, aqui tá horizontal e lá tá saindo vertical. Eu achei que tava no modo céu, não. É, eu tenho que virar a imagem pra cá, só que eu não sei como. Vou fazer o seguinte, então pessoal, eu vou fazer então uma mudança. Se eu virar a câmera de pé, eu não entendi porquê. Vocês que estão assistindo, vocês têm alguma dica pra gente? Porque aqui tá certinho, tá deitado o celular. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O ideal era alguém no lugar pra gente ver como é que tá. Eu cheguei a ver, mas tá. Eu perguntei pro pessoal, mas o pessoal disse que tava tudo bem. Deixa eu achar aqui um caminho aqui. Acho que é aqui. Deixa eu ver como é que faz aqui. Professor, vai continuando que eu vou dar o famoso Google. Eu acho que é melhor isso aí. Vou dar o Google pra ver. Gente, mas fiquem tranquilos, a aula fica gravada, tá? Então, vamos lá. Olha que coisa linda, maravilhosa na história do nosso país. Quando esse bendito Dom Pedro I vazou, o filho dele, que deveria assumir, só tinha 5 anos. E é óbvio, mesmo naquela época as pessoas tinham noção das coisas. Não dava para pôr um pivete de 5 anos para governar um país. Quer dizer, um império, né, na época. E aí, o gato que deram foi criar esse período regencial. Passou-se, eram pessoas que se revezavam, nunca ficavam um, né? Geralmente eram 3 nomes que assumiam o comando, e esse foi chamado o período regencial. Só que vamos entender uma lógica, e aí volto a frisar: leiam a apostila, não dá para eu ficar
usando o tempo da aula que nós vamos ainda fazer exercícios para ficar lendo do monte de movimento social que aconteceu nessa época. Cabanada, balaiada, revolta dos farrapos, revolta dos malês. Vitor, isso pode cair? Vai cair. Quer dizer, não 100% de certeza, né? A única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? Mas vamos lá. Você tem que estudar, porque pode cair, é um ponto que você que paga cursinho não pode jogar fora. Mas vamos lá. Você vai ler todos aqueles movimentos. Aqui na aula eu só vou frisar o porquê que teve tanto. Vocês têm que entender o ponto de vista dos brasileiros daquela época. O seu rei simplesmente vazou, foi embora. Ele causou, ele fez. Aí que é o grupo, né, dele, lembra, a política nunca se faz com uma pessoa só, todo mundo tem grupos. O grupo de Dom Pedro causou lá o movimento em 1822, proclamou a independência, e aí o cara abandona o Brasil, simples assim. A população pensou, uai, e aí o que aconteceu? Houve movimentos separatistas, houveram movimentos que tentaram ocupar o poder, teve de tudo. Por quê? Vocês conhecem, vocês devem ser bem novinhos, mas a mãe de vocês vai saber. Pergunto para ela o que é a expressão casa da mãe Joana. Virou baderna, bagunça, não tem chefe, vamos aproveitar. Tem um ditado que diz assim: quando o gato sai, os ratos fazem festa. Foi o que aconteceu. E por isso teve tanto movimento, tanta insurgência, ok? Tanta revolta. E aí o bagulho ficou louco, porque simbolicamente a figura do rei fazia falta. Dom Pedro I deixou um rombo. Sabe a sensação de pessoa abandonada e ficar revoltada pelo abandono? Foi isso que aconteceu. E aí durante 9 anos falaram, não é que com 5 anos governar, vamos lá tampar o buraco. E ficaram tapando o buraco até o momento que falaram, não dá mais. E aí o que aconteceu? Aí na lousa tá, outro momento cobrado da história do Brasil Império é o chamado golpe da maioridade. Basicamente foi o seguinte, gente, Constituição Federal, a mais recente é de 1988. Desde 1824 já temos uma Constituição, não é a mesma, mudou. O Brasil teve várias Constituições, ok? Mas no início, desde sempre, a maioridade foi com 18. 1840, Dom Pedro II, gente, pelo amor, Pedro é um nome que aparece a rodo na história do Brasil, não confunda. Pedro Álvares Cabral foi uma pessoa. Dom Pedro I foi outra. Dom Pedro II foi filho de Dom Pedro I. Beleza. Dom Pedro II, com 14 anos, o que é golpe da maioridade? Deram um gato na Constituição, jogando ela para 14. E aí, Dom Pedro II, resumindo a ópera, o que o golpe da maioridade foi importante? Porque Dom Pedro II, professor, passa a assumir o trono. Posso incomodar um pouquinho? Deve. O pessoal está nos ajudando aqui, dizendo que tem que ajustar o vídeo. Obrigado, tá, pessoal? Bastante gente falando isso. Assim, se deixar o celular em pé, ele não consegue pegar toda a lousa, tá? Vai sair deitado, mas não pega toda a lousa. Eu dei uma pesquisada, tem que entrar nas configurações do celular, ou tem que desinstalar e reinstalar o aplicativo. Que nem eu disse, a primeira live vai acontecer alguma coisinha que a gente vai aprender, mas na próxima vai ficar super bem.
Eu vou aguardar talvez o intervalo da aula do professor ou aguardar até o final dessa aula, e na semana que vem já vai estar tudo certinho, tá, pessoal? Obrigado pela dica, viu? Não, desculpa, tá, gente? Paciência. Mas é isso. Vai dar tudo certo, já deu. Vamos lá. E aí o Dom Pedro I ele assume o trono e fica até. Vitor, é só isso que eu tenho que saber do Brasil Império? Não, você tem que saber um monte de coisa, mas não dá tempo. Então, o que você tem que fazer? Ler a apostila, assistir a vídeos no YouTube. Mas eu já pago o cursinho, meu. Não é milagroso, ok? Então, o primeiro ponto estou aqui para te ajudar a fazer bem a prova da ETEC. Daqui a pouco a gente já vai fazer mais uma bateria de exercícios. Mas, da página 45 até a página 49, na verdade, tem um monte de coisa para ler e notícia triste. Pode cair. Mas por que você não põe na lousa? Porque senão não vai dar tempo de ver tudo. É básico, é simples assim. Mas confie. Na apostila já está resumido, beleza? Vamos lá então. Uma data também que não dá para esquecer é esta daqui. De maio de 1888. Se você estivesse aqui na sala, eu ia perguntar se você sabe o que é, mas aí de casa não dá, então é a Lei Áurea. Quem assinou a Lei Áurea? Princesa Isabel. Vitor, o que marca a Lei Áurea? A libertação dos escravos. Em teoria, era para ter rolado a abolição da escravatura. Vitor, por que em teoria? Volto a repetir, não é teoria da conspiração, não é lenda urbana. Trabalho escravo existe até hoje. Esse trabalho escravo do pior tipo. 2024 tem escravo na Colômbia, na Venezuela, em países da Europa. No Brasil tem trabalho escravo até hoje. Mas ninguém nunca me contou. Você não vai ver isso na TV, mas tem. E aí outra data, aí essa data, daqui a pouco eu vou gastar um bom tempo explicando. Você não pode esquecer desse dia. 15 de novembro de 1889. Vitor, mas de 88. Não, é 89. E eles... Gente, quem faz a prova, principalmente parte de história, sabe que é quase igual. E é óbvio que eles brincam com esses números para vocês errarem, entendeu? Então não pode. Entende para que serve uma aula de cursinho? É para eu falar, cara, a pegadinha vai estar aqui, entendeu? E aí entra, né? Todo mundo sabe que tem um feriado, novembro, o pessoal costuma gostar porque tem 2 feriados, né? O 2 de novembro, que é o Dia dos Mortos, finados. E aí tem o outro lá que sabem que é dia 15, tem o dia 20 de novembro, que é a Consciência Negra, ok?
inclusive é o nome que o Emerson escolheu para. Não é à toa, 20 de novembro tem a ver com a questão da luta, né, racial. Mas vamos lá, 15 de novembro, o pessoal não sabe o que é, e tem que saber. Proclamação da República, tá? Marechal Deodoro, lembra? Quem mora perto do centro de São Paulo está careca de ouvir esse nome. É desse cara que eu estou pondo na lousa que veio às homenagens. Marechal Deodoro. Proclamou a República. É a mesma coisa que dizer que foi o primeiro presidente. Beleza. Só vou ver. Emerson, por favor, minha mão está cheia de giz. Que horas são, por favor? São 3h15, professor. Tá. Já para 45 minutos. Oi? 45 minutos só. Beleza. Vamos já limpar os exercícios, tá? Então, ó, estamos lá, pega a sua apostila, vamos lá para a página 50, 50. Vai lá. A Guerra do Paraguai. Essa questão vai falar de um troço chamado Tríplice Aliança. Já vou dar a resposta, é a letra B de bola. Vitor, por que isso vai ser tão rápido? Você tem que saber, é decoreba. Esse tipo de pergunta ou é boa ou é infernal. Porque você sabe, não sabe, chuta. Você tem que saber que Brasil, Argentina e Uruguai compuseram a Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. Por quê? Porque Deus quis. Ok? É isso. Vamos lá. 2. Golpe da maioridade, expliquei aqui. Foi uma estratégia. Olha, já vou dar a resposta. Vamos ler, aí eu explico. A resposta é 2A. A de amor. Uma estratégia para manter a unidade nacional, abalada pelas sucessivas rebeliões provinciais. Acabei de explicar, né? Dom Pedro I vazou, a casa ficou sem chefe, bagunçou, precisou urgentemente tapar o buraco. Com 14 anos, Dom Pedro II passa a poder assumir o trono. 3. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como, essa aqui é ótima, tá? É a C. C de cebola. 3C. Uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias, gerada pelas contradições de elite, classe média e camadas populares. Volto a pedir, leia a apostila, leia aqui um monte de revolução, que aí você vai entender, beleza? 4. Por ser o herdeiro de menor idade, a abdicação de Dom Pedro I em 1831 resultou na formação do governo regencial, que até 1840 enfrentaram dificuldades para manter a integridade territorial do Império. Entre as várias rebeliões, aí é o que eu falei, tem que ler cada uma que teve. Essa era outro estilo de pergunta, sei, não sei. Você em casa deve estar falando, esse cara bebeu. Ele está falando óbvio. É lógico que eu sei ou não sei. Cuidado. Existem perguntas de prova em que dá para eliminar. Você vê lá, meu, a E não dá, a D não pode ser. A B, nossa, a B, o cara viajou. A, nossa, sobra C. Isso chama resolver por eliminação. Existem perguntas e leva isso para a tua prova. Qualquer matéria, tá?
Nas humanas costuma ter mais disso que eu vou falar. Matemática nem tanto, mas tem muita pergunta que dá para você não ter estudado conteúdo, mas você vai por eliminação, aí você acerta. Por isso a dica é, não desiste da pergunta. Fica um tempinho lá, ok? Só que tem umas que, não dá. Aqui, cabanagem, balaiada, farroupilha, ou você estudou ou não estudou. Por isso, aí a B de bola. B, ok? 4 é a balaiada. 5. A partir da segunda metade do século XIX, muitos italianos viajaram, eles vieram para o Brasil, beleza. Lembra que falei da palavra colono? Na outra lá, Brasil, aquela pergunta lá estava brincando com essa fase aqui, estava misturando as bolas. A 5 é a E de escola. Está falando sobre imigração italiana. Favoreceu as relações comerciais entre o governo Vargas e o regime fascista de Mussolini. Ok, vamos lá. 6. A 6, gente, é a C de cebola. 6C. E aqui, segura aí que eu já vou voltar nela, tá? Iluminismo é uma palavra que eu vou ter que falar, é super importante. Volto daqui a pouco. 7. A maior razão brasileira para romper os laços com Portugal era 7 a C. C. Substituir a estrutura colonial de produção e desenvolver o mercado interno. Vitor, foi por fins econômicos? Sim. E aí, toma cuidado, vamos ler junto a E. A E está errado. Não é a E. A resposta é a C. Mas eu quero dar uma dica para você. Aí está lá, integrar as camadas populares ao processo político e econômico. Bonita, linda, maravilhosa, não é bonito isso mesmo? Sabe por que a banca pôs essa alternativa? Porque 90% dos candidatos que não sabem a resposta, ele chuta na que ele acha que é a mais bonita. Gente, não sei se vocês sabem, tá? Não é um ser humano que vai lá e corrige o seu gabarito da ETEC. Você já fez? Já jogou na Mega Sena? Ou na Quina? Ou já foi com teu pai numa lotérica? Ele preenche um papelzinho lá, ele pinta o número, não pinta? Sabe por quê? Não é um ser humano que vai lá e anota os números que ele apostou. É uma máquina, é um leitor ótico. São leitores óticos que vão corrigir os gabaritos. Vitor, por que você falou isso? Simples. Não importa qual é a resposta mais bonita, não é um ser humano que vai ler aquilo. Então, só que eles sabem que o candidato, na hora de chutar, ele bota uma que ele acha que vai agradar quem está corrigindo e não tem ninguém corrigindo. Não, cuidado, redação de Enem, etc e tal, são seres humanos mesmo. Mas, gente, falou em Brasil Império, Brasil Colônia, até mesmo Brasil República, falou que estava pensando no povo, não é aquela alternativa, ok? Basicamente é a forma de sucesso. Ou pelo menos você não cai na pegadinha, né? 7. Bom, 7 a gente já acabei de dar a dica. 8. Gente, a 8 é o que eu falei, em 1808 veio a coroa, fugiu de Napoleão, veio para cá, e aí criou o Jardim Botânico. Bastante aí, tá? 8 é a E de escola. Perdão, é a B, gente, a 8 é a B, tá? A 8 é a B, eu olhei errado aqui, é a B. Certeza, retificando, 8B
Transferência da corte de Portugal para o Brasil, quando o Rio de Janeiro se tornou capital. É a B. 9. Processo de independência do Brasil caracterizou-se por. É a. Ser conduzido pela classe dominante que manteve o governo monárquico como garantia de seus privilégios. Sim. Brasil, ao se tornar independente, continuou sendo uma monarquia. 10. Mais uma que a decoreba é a A, ok? Revolução Praieira. Agora vamos voltar aqui para a lousa e entender. Vamos começar te pondo na timeline do Brasil. Até o dia 7 de setembro de 1822, o Brasil foi colônia de Portugal. Por isso que de 1530 até 1822, Brasil colônia. 1822 até o dia da proclamação da República, Brasil era um império. Brasil império. E aí, a partir do dia 15 de novembro de 1889, Brasil é uma república. Vitor, em 2024 virou o quê? Virou uma bagunça. Não, tô brincando. Ó, é bizarro, né? E relaxa, se você não souber, ninguém nasce sabendo, mas é obrigação a partir de agora lembrar que você sabe o nome completo do nosso país? Eu tenho essa cara, não sou brasileiro, viu? Ó, nome completo, pasmem, tem gente que não sabe. Do nosso país é República. Brasil até hoje é uma república. Federativa. O Brasil ele é uma federação. Não vai dar nessa aula tempo para explicar o que é. Do Brasil. Vamos entender agora o bendito conceito de república. Para você não ficar confuso, grava. Sai desse pouquinho, desapega do Brasil, estou pensando no mundo, história mundial. Em 1789, aconteceu a Revolução Francesa. Se te perguntarem um dia qual foi a importância disso para a humanidade, você fala que assim, foi a revolução que pôs fim ao antigo regime na Europa. E antigo regime, lembra? Era um tripé: clero, nobreza, plebe. Culturalmente, a lógica que imperava no antigo regime é vontade de Deus. Você nasce pobre porque Deus quis. Você nasceu rico porque Deus quis. Você nasceu na linha com sangue real, Deus quis. E por isso você manda. Ou não manda, ou obedece.
E aí veio um movimento na história da humanidade chamado, lembra a pergunta 6 que a gente falei, que a gente quer falar agora? Aqui, ó. Iluminismo vem do verbo iluminar, ele trouxe luz às ideias. Falou, que mané, vontade de Deus, o que importa é a racionalidade. O iluminismo é um movimento pautado na ideia do uso da razão. Pasmem, isso afetou diretamente a vida escolar. Sabe as aulas de ciência em que se aprende o que é método científico? Experimentação, comprovação, hipótese, experimentação, conclusão? É ali, ó, que vem. Antes, sabe qual que era o argumento para tudo? Deus. Muita, mas não estou falando pouca gente, muita gente, especialmente mulheres. Já ouviram falar da Inquisição, caça às bruxas, Joana d'Arc? Tudo fruto de injustiças. Vinha lá um cara, um suposto padre, falava, padre, ela é do mal, mata, manda matar. E tinha que morrer. Eu estou falando de um jeito bem simples, mas entendam a gravidade. Pasmem, tem gente que até hoje acha que monarquia é melhor. Não, não é. Porque é um sistema em que se o rei mandasse morrer, não tem advogado, perdeu. Não tem justiça. A justiça é o que ele quer. Isso é bom? Para ele é. Para nós não. Entenda isso. Vamos lá. O que isso tem a ver com república? Tudo. Porque o iluminismo brigou para cair esse sistema. E aí entrou a época das chamadas repúblicas. A França passou a se tornar uma desde essa época. O Brasil ficou atrasado 100 anos. Porque olha quando foi que a gente viu a república. República, vamos entender essa palavra hiper mega buster importante. É um sistema político baseado na divisão de poderes na existência de leis. Já tinha leis na época dos impérios absolutistas, mas olha o ponto-chave que define uma república. Numa república, no direito, tem um termo bonitinho, Estado Democrático de Direito, que eu não vou poder explicar aqui, porque não é aula de direito, mas na república, sistema político baseado na divisão de poderes, na existência de leis, que devem ser obedecidas pelos chefes. Na existência de leis que devem ser obedecidas até pelos governantes e também outro fator na escolha de representantes. Gente, quando eu estou falando de divisão de poderes, é aqueles três, tá? Executivo, legislativo, judiciário.
Quem começou com essa divisão é esse cara aqui, ó. Montesquieu. Bom, vamos lá. Entendam que a partir de 1839 o Brasil, ele passa a ser uma república. E aí vamos lá, só vou passar alguns pontos e a gente já vai terminar o exercício e o tempo de aula está acabando, tá? Ó, em 1889 o Brasil passou a virar se tornou uma república. Beleza. E aí começou a rolar um negócio muito triste chamado política dos governadores. E aí você pode muito bem associar aquela palavra que a gente viu na outra pergunta, de oligarquia. Oligarquia. A política dos governadores eram trocas, favores para um grupo sempre se manter no poder. Exemplo mais clássico foi a política do café com leite. Então lembra, o café com leite foi um exemplo de política dos governadores. Se terminar uns 10 anos, você descansar, a gente fica de dentro. Por que café? São Paulo, no fim do século XIX, era o maior produtor de café. São Paulo, café, São Paulo, café, São Paulo, café. E por que leite? Minas Gerais. Ó, Vitor, Minas Gerais não era ouro? Mano, isso era Brasil Império, é Brasil Colônia, Zapé. Com o passar do tempo, Minas Gerais, já foi para Minas? Tem vovó em Minas? Que sorte, você volta uns 5 quilos mais gorda. Por quê? Porque a comida de lá é muito boa. Por quê? A comida de interior é bem com substância, né? Fazenda. Então, ó, política de café com leite, um exemplo de política dos governadores que eram trocas de favores para um partido sempre permanecer no poder. Essa farra acabou, essa data é hiper mega buster importante. Em 1930, e aí entrou na história do Brasil no poder uma das figuras mais icônicas, que foi Getúlio Vargas. Isso tudo está na bendita apostila, leia por favor. Detalhe, tá? Foi uma ditadura o governo de Vargas, durou 15 anos, de 1930 a 1945. Beleza? Coisas importantes a saber de Getúlio Vargas. Ele que implementou a CLT, consolidação das leis trabalhistas, Getúlio Vargas, ok? O voto feminino foi ele que instituiu. Mas não acha que eu estou defendendo o cara, não. Mérito é mérito. O cara fez, a gente não vai mentir, mas não achem que ele era Messias, Jesus Cristo, o cara que veio para salvar o Brasil. Não. O cara era esperto. O governo dele é marcado por um negócio chamado populismo. Basicamente é assim: faço umas coisas para agradar, dou um monte de benefício, porque aí a população vai ficar dependente de mim e eu nunca saio do poder. É isso, a estratégia do cara, ok? Tá. Eu vou apagar esse lado da luz, ok?
importante. Juscelino Kubitschek. Gente, pontos importantes. Década de 1950. O que vão pedir em prova sobre ele? Tem um negócio chamado plano de Neves. É um plano de modernização e industrialização, a palavra-chave do governo Juscelino. Industrialização, em especial a indústria automobilística. E aí, para não esquecer quem foi Juscelino Kubitschek, lembra do jargão dele, 50 anos em ensino. E outro fator hiper mega buster importante, foi ele que idealizou o projeto de construção de Brasília. Quantas capitais teve o Brasil então até hoje, meu querido, minha querida? 3. Salvador, Rio de Janeiro, a atual é Brasília. Brasília começou com Juscelino Kubitschek. E aí entra um período chamado ditadura militar. Mas eu vou no grupo de WhatsApp e viu que não teve ditadura. A Praetec teve. Praetec sempre teve ditadura no Brasil, sim. Tá bom? Praetec é isso que você tem que saber. Eu não estou aqui para fazer doutrinação, caramba, 4. Estou aqui para ensinar a passar na ETEC. Praetec teve ditadura no Brasil. Teve golpe militar. E aí você vai ver que teve uma porrada de presidente nessa época. Vitor, eu tenho que saber, infelizmente, está na apostila. Faltam poucos minutos para acabar a aula e eu vou fazer o exercício. Então, não dá mais. Ó, 1964 a 1985. Leia lá os nomes de presidentes que teve. Eu só vou pontuar uma coisa. A Constituição dá para ser mexida. Hoje é bem mais difícil. Na época, eles faziam uns negócios chamados ato institucional. Aí, teve vários. Eu só vou falar agora de 2 para a gente já ir para os exercícios. O AI2, antes tinha vários partidos. O AI2 chegou e falou: chega, só vai ter 2 partidos. Que instituiu o Arena e o MDB. Tá? E teve o lendário no mau sentido, tá? Aí sim, foi o ato institucional do terror. Era mandar matar. Porque assim, não sei se você saiba que você é último sua vida. Atualmente, 2024, Constituição de 1988. Ninguém pode ser preso senão em flagrante ou com mandado judicial. Então, se um policial quiser te levar na viatura e ele não viu você fazendo nada de errado, ele não pode te pôr na viatura, só com mandado. Se não tiver, você fala, exija seus direitos. Mas o que o AI-5 aprontou? Falava que qualquer pessoa suspeita, veja bem, olha como muda, suspeita. Então, se o policial não foi com a tua cara, ele pode te levar na delegacia, ou o militar levar lá no quartel. E eu não preciso falar o que aconteceu. Se era torturado, se era espancado, se era forçado a confessar coisas, se era forçado a caguetar colega. Ok? Muita gente foi morta. Então, é isso, gente. Vamos para os exercícios. Ó, estou aqui, vamos agora para a página 5.
Vocês vão prometer que vão ler a apostila, ok? 57, beleza? A 1, a gente já respondeu naquela outra, mas por que é tão importante? Essa palavra é vital para entender a história brasileira. Oligarquia. Oligarquia é o governo de muitos, benefícios próprios. Beleza, vamos para 2 já. 2. Montada no governo do presidente Paulista Campos Salles, essa política, você precisa saber qual política que é. Já vou dar a resposta. C. Política dos governadores e troca de favores entre os políticos. Basta ler o texto da pergunta e ler, já estou na resposta, é a C, e decora que você vai, sempre que vier uma pergunta dessa, não tem muito o que fugir, tá? São aspectos das primeiras décadas após a instauração da República, exceto, gente, cuidado para não responder errado, muita gente erra porque não lê esse exceto. Ah, mas está em negrito, está em letras garrafais. No nervosismo, você não sabe o que os candidatos são capazes de fazer. É a letra A. Existência do sistema de dominação conhecido como política. Do café com leite. Fala, ô Victor, você me engana aí, então, você falou que política do café com leite era uma forma? O que invalida primeiras décadas? A política do café com leite foi quase lá para a década de 30, a época que deram o golpe. Então não foi as primeiras décadas da República. Essa pergunta é ardilosa. Essa aí, por uma informaçãozinha, essa é aquela que o candidato ia ter que ficar uns 5 minutos pensando. 4. Gente, a 4 já vou dar a resposta aqui, é o plano de metas. Já expliquei o que é. 4 é a E de escola, plano de metas. 5. A 5, ela é bem completa, bem complexa. Eu vou dar a resposta, é a E, tá? A Petrobras foi resultado da implementação. A era Getúlio Vargas foi marcada pela utilização do aparelho de Estado. Tem um nome bonitinho, lembra? Que as provas, em vez de falar chocolate, fala doce derivado de cacau. Em vez de falar usar o aparelho do Estado, pode falar estatização. Não confundir estatização no final. Estatização é o oposto de privatização. Se estatizar é o governo assumir o comando, privatizar é o governo falar, isso aí só dá prejuízo, vamos ver uma empresa particular que quer assumir e vamos vender os direitos para ela. Beleza? 6. 6 é a C, porque uma das grandes paranoias da época do governo militar, e é aí, gente, pelo amor, não estou defendendo nem X nem Y, teve crescimento econômico mesmo nessa época, teve um bom econômico. É por isso que você vê tanto senhorzão, tiozão saudosista. Fala que naquela época o Brasil deu certo. Então, se você vê que falar numa questão que na época da ditadura militar teve crescimento econômico, teve mesmo, ok? 7. A 7 é a B, gente. Voto de cabresto é super importante entender o que é. Gente, grava isso para a vida. Teu voto não tem preço. É a sua liberdade em jogo. Mas para quem tem pouca bagagem cultural, não entende a importância do voto. E aí vende, troca por saco de feijão, por dentadura. Isso não é piada. Existiu, até hoje tem na história do Brasil, gente que vende voto. Voto de cabresto é isso, é voto controlado. Eu era um coronel, eu forçava as pessoas, ou ajudava as pessoas para elas votarem no meu candidato. Voto de cabresto. 8. 8 é a B, gente. Que aí fala sobre a construção de Brasília, Juscelino Kubitschek, ok? 9. Aqui está falando da política do café com leite, é a A de amor. Está falando do café, na verdade, né? Os cafeicultores
Iniciar uma concorrência com o café vindo da metrópole, exatamente isso. 10 é a letra A. Gente, a 10 é uma pergunta que mistura história com interpretação de texto, tá? Você tinha que ler a letra e associar que na época da ditadura existia um negócio chamado censura. Que assim, para um programa ir ao ar, para uma música poder ser tocada, para uma notícia ser publicada, tinha que passar pela censura. E o que muitos artistas faziam? Eles, por meio de metáforas, passavam recados de cunho político sem perceber. E é isso, e por isso que ela foi aprovada, ok? Bom, gente, o que tinha para falar é isso. Desculpa se estou muito corrido, desculpa as falhas técnicas, mas saibam que a gente dá o nosso melhor, ok? Então a gente vai melhorando pouco a pouco. O importante é, faça a sua parte, estude, exercite, sem mente que vai língua. Se você fizer a sua parte, daqui a alguns meses você vai arrepiar na prova da ETEC, beleza? Professor, antes de você terminar, queria agradecer muito. Essa aula foi muito boa, muito boa, excelente exercício. Foi didático, foi dinâmico, tá? E eu vou reforçar aquilo que o professor disse, tá, pessoal? A gente vai melhorar na próxima live. Eu acho que foi muito boa a live. O único detalhe é que para alguns dispositivos, eu acho que a maioria, ela ficou em pé, né? Mas no geral a aula foi excelente. Obrigado, professor. Eita,